Senhor, pré-adolescentes! Tudo bem com você? Tudo certinho? Nós estamos aqui para mais uma aula desse trimestre, Isso aí, a segunda lição de número 2. Eu me chamo Larissa. E eu me chamo Pedro. Nós somos professores aqui da turma dos pré-adolescentes. Seja muito bem-vindo, você que está nos assistindo. Sim. Você que é aluno, já coloca a presença aqui no chat, que a gente está de olho em vocês. Se você é um visitante, coloca o seu nome aqui embaixo para a gente te dar as boas-vindas. E se você está acompanhando essa aula depois, seja muito bem-vindo também. Faça um comentário no final desse vídeo e vamos lá, né? Vamos lá. Não podemos esquecer de deixar o like, comentar no vídeo, participe do chat aí, como a Larissa falou, que a gente quer te dar as boas-vindas, a gente quer interagir com você. E faltou alguma coisa? Compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Perfeito. E se inscreve no canal, né? Isso aí. Não tá aqui embaixo o link para você se inscrever. Perfeito. Então vamos embora começar? Vamos lá. Vamos orar? Vamos. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais essa manhã. Ó Deus, fala conosco através da tua palavra, através dessa lição da EBD. Ó Pai, que nós possamos nos aprofundar mais na tua palavra, mais no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E qual é o título dessa aula, Pedro? A autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia. Será que eles já ouviram falar sobre isso? Eu acho que já. Já? Certo. Essa revista tá falando sobre a Bíblia. Então, pega o seu papel, a sua caneta, o seu caderninho aí da EBD e faça as anotações, porque, Pedro, você acredita que esse conteúdo dessa revista foi uma coisa que nem eu aprendi quando eu tinha a idade dele? Sério? Seríssimo. Nossa. São conteúdos, assim, maravilhosos. Ricos, né? E pra gente começar a aprender, a gente vai pra um quadro que eles amam, que é o Espada Afiada. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Hoje estamos aqui para mais um Espada Afiada. Eu me chamo Davi. E eu me chamo Rian. Vamos para a referência do dia. A referência é Atos, capítulo 17, do versículo 10 ao 15. Valendo! Atos, capítulo 15. Atos 17, do 10 ao 15. Quem será que vai encontrar primeiro, hein? Fácil, mano. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá exercitar as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Tchau! Muito bem, muito obrigada pela participação dos nossos alunos aí que competiram no Espada Afiada, e eles leram o texto lá de Atos que fala sobre os cristãos bereanos, que eram cristãos que sabiam muito bem sobre a autoridade da Bíblia, né, Pedro? Isso aí. E agora, o que é essa autoridade, Pedro? A autoridade é o poder de ordenar. Primeiramente é o poder de ordenar. E quem é o único ser que tem o poder de ordenar alguma coisa? O próprio Deus. Exatamente. Então, essa é a função da Bíblia nas nossas vidas. Sim. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. E o que significa isso, Pedro? Ela vai nos dizer o que nós temos que fazer. Exatamente. Basicamente isso. Então, ela é como se fosse um GPS. Sabe o GPS quando você coloca lá no carro e ele vai ditar guiando, o caminho, né, que você vai seguir? É isso que a Bíblia vai fazer na sua vida. E é por isso que no primeiro ponto dessa lição, nós vamos dizer que a Bíblia é o livro dos livros. Livro dos livros. E vocês podem dizer assim: ah, Larissa, mas a gente é crente, né? É óbvio que pra gente você vai falar que a Bíblia é o livro dos livros.
Pessoal, mas não é só a gente que diz isso não, tá? Sim. O mundo inteiro tem que admitir que a Bíblia é o livro dos livros. E sabe onde a gente vai ver isso? Onde? No Momento Curiosidades. A paz do Senhor para adolescentes, o meu nome é Ana Luísa e eu tô aqui para gravar mais um quadro do Momento Curiosidades. Mas e aí, você sabe qual é o livro dos livros? Vou dar um tempinho para você responder. Se vocês responderam a Bíblia, vocês acertaram. Mas é verdade, a Bíblia é realmente considerada o livro dos livros. De acordo com o Guinness Book, o livro dos recordes, a Bíblia é um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Para vocês terem ideia, são mais de 5 bilhões de cópias vendidas e distribuídas. De acordo com a Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia é um dos livros mais traduzidos do mundo, em mais de 2.000 idiomas e dialetos. Outra curiosidade de hoje é que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, mesmo quando nem existia impressora. Em 1450, na prensa de Gutenberg, a Bíblia foi escolhida para ser o primeiro livro da história para ser impresso. Para vocês terem ideia, Pedro Álvares Cabral nem tinha nascido ainda. De lá para cá, nenhum outro livro conseguiu alcançar os números que a Bíblia alcançou. Hoje, podemos dar graças a Deus por termos a liberdade de termos a Bíblia e conseguir acessá-la facilmente, pois nem todos os países vivem essa realidade. E aí, você é grato por ter o livro dos livros na sua mão? E esse foi o Momento Curiosidade. Tchau, pré-adolescentes, até a próxima! Muito legal essas informações aí que a Ana Luísa trouxe pra gente no Momento Curiosidades. Você sabia disso, Pedro? Não sabia? A Bíblia é o livro mais vendido, mais lido, mais traduzido, o primeiro a ser impresso. Isso tá no Guinness Book. Que coisa incrível, né? E a autoridade da Bíblia, ela está contida no seu autor, que é Deus, o Criador de todas as coisas. Exatamente. E a Bíblia, como todos nós sabemos, é a revelação de Deus para nós, né? Então, os homens escreveram a Bíblia, porém todos eles foram inspirados por Deus para escrever essa palavra, né? Esse livro dos livros. Então eles não tiraram nada da sua própria cabeça, né? Nossa! Um ser humano não consegue tirar da própria cabeça as palavras da Bíblia. Então, quando a gente lê os livros escritos por Paulo, escrito por Pedro, escrito por Moisés, não é o que Paulo quer dizer para nós, não é o que Moisés quer dizer para nós, é o que o próprio Deus quis dizer para nós. Isso é muito forte. Uau! Lá no livro de 1 Timóteo, Paulo fala assim, que toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. E agora eu tenho uma pergunta para vocês, para ver se vocês estão espertos aí no conteúdo que vocês estão aprendendo esse trimestre. Essa pergunta, a resposta foi dada na aula passada e eu quero saber se vocês vão saber responder. Existem dois tipos de revelação, Pedro. Existe a revelação de Deus, que é a revelação tananã, e a revelação tananã. Quais são esses dois tipos de revelação? Tempo na tela para vocês responderem. Responde aí. Se você respondeu revelação geral e revelação especial, você está certíssimo. E a revelação especial é a Bíblia. E, gente, nenhum outro livro no mundo tem a autoridade que a Bíblia tem. Nenhum outro livro do mundo é um livro que vai no profundo da nossa alma. Nenhum outro livro no mundo consegue alcançar os lugares que a Bíblia pode alcançar. E como ela é viva e eficaz, ela trabalha no nosso interior, discernindo nossos pensamentos e intenção dos nossos corações. Então, quando nós lemos a Bíblia, à medida que nós vamos lendo, Pedro, ela vai nos mostrando quem nós somos, o que nós estamos fazendo de errado, os nossos conceitos que precisam ser mudados, aqueles pensamentos que passam na sua cabeça, que eles são pensamentos do diabo. Quando você lê a Bíblia, os seus olhos se abrem para que você enxergue a verdadeira verdade. Porque a Bíblia é maravilhosa. Exatamente, a Bíblia é a autoridade de Deus. E mais uma coisa, sendo a Bíblia a palavra de Deus e um livro vivo e eficaz,
Só ela, Pedro, tem o poder de transformar as nossas vidas. As coisas escritas na Bíblia são poderosas para trazer transformação na vida das pessoas. E aqui, as coisas escritas na Bíblia é a palavra de Deus para nós, né? Exatamente. Nenhum outro livro no mundo tem esse poder. Pensa, alguém lê um livro de aventura, alguém lê um livro de romance, alguém lê um livro, sabe, não sei, de literatura e falar: Ai, esse livro mudou a minha vida. A minha vida foi completamente transformada a partir desse livro. não, gente. A Bíblia é a única que tem o poder de transformar verdadeiramente a vida das pessoas. E agora, eu quero ver como será que a Bíblia tem transformado a vida dos nossos pré-adolescentes. Vamos ver. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Meu nome é Rian E meu nome é Ana Clara. e hoje vamos contar como a leitura da palavra transformou nossas vidas. Quando eu não era da igreja Marcos do Evangelho, eu não tinha muito hábito de ler a Bíblia por causa que eu não tinha o devocional McCheyne. Mas quando eu entrei, meu pai comprou a Bíblia, né? Devocional McCheyne. Aí eu tenho o hábito de ler todos os dias a Bíblia. Tem vezes que quando eu preciso de alguma coisa, ou quando eu estou em dúvida de alguma coisa, o devocional do dia, tem vezes que eu encontro a resposta dessa coisa no devocional. E alguns dias atrás, né, eu, minha mãe e meu irmão, a gente estava lendo a Bíblia. Aí, né, às vezes eu tenho o costume de, enquanto eu leio a Bíblia, eu faço pergunta pra minha mãe do versículo que eu não entendi direito, né? Aí, alguns dias atrás, eu fiz uma pergunta sobre o versículo que eu não tava entendendo, né, pra minha mãe. Aí minha mãe me respondeu direitinho, do jeito que eu entendi, né? Aí a gente prosseguiu a leitura. Aí mais pra frente da leitura, Deus falou, por meio da palavra, a mesma coisa que minha mãe tinha explicado pra mim. Então, Deus fala por meio da leitura para nós, que transforma nossas vidas. E é isso. Tchau, pré-adolescentes. Muito bom, foi incrível ver o que Deus fez através da palavra dele na vida de vocês. Porém, eu tenho mais uma perguntinha agora para fazer. Eu quero ver quem é que vai saber me responder, hein? O que significa a palavra Bíblia? 10 segundos aí para você responder. Quem estudou a lição vai saber responder que a Bíblia, a palavra Bíblia significa conjunto de livros. Sim, tudo que a Bíblia é, né? Exatamente. A Bíblia é um livro composto por 66 livros e existem vários tipos literários que vocês vão ver no meio desse trimestre, todos os tipos literários que a Bíblia é composta. A Bíblia foi escrita por pessoas diferentes, de diferentes épocas, culturas, nações, ministérios e ao longo de 15 séculos, ou seja, 1.600 anos. E ainda assim, a Bíblia se complementa de Gênesis a Apocalipse. Incrível. E uma coisa maravilhosa da Bíblia é que todos os livros, eles são harmoniosos entre si. Eles se complementam, eles concordam. Então tem muita gente, Pedro, que fala assim: a Bíblia é contraditória. A Bíblia tem muitas contradições. Ela foi escrita por homens, e ela foi modificada por homens ao decorrer dos anos. A Bíblia é um livro antigo, é um livro ultrapassado, ele não serve pra nada. Então, todas as pessoas que falam isso que vocês acabaram de ver estão completamente erradas. Por quê? Porque a Bíblia não tem nenhuma contradição. Muito pelo contrário. A Bíblia, ela se complementa. E olha, a gente quer mostrar pra vocês agora uma imagem. Coloca aí a imagem na tela. Cadê? Gente, essa imagem, ela foi fruto de uma pesquisa de um pesquisador cristão, onde ele criou um gráfico de referências cruzadas. O que significa isso? Referências cruzadas são todas as vezes na Bíblia onde uma referência se conectou com outra referência, onde um livro se conectou com outro livro, uma passagem com outra passagem. E olha só esse gráfico, que incrível! Olha como ele tem tantas cores, como ele tem
tantas ligações. Isso só mostra um pouquinho do quanto que a Bíblia é harmoniosa entre si e o quanto ela não se contradiz. E outra, se ela é tão harmoniosa assim entre si, isso só mostra que é um milagre de Deus, que verdadeiramente é a palavra de Deus e que verdadeiramente ela é uma autoridade nas nossas vidas. É verdade. Mas para ser autoridade nas nossas vidas, a gente precisa ler, né, Larissa? Exatamente. A palavra de Deus, ela está aqui à nossa disposição, só que ela, de fato, só vai trazer uma transformação para as nossas vidas quando a gente lê. E tem muita gente por aí, Pedro, que tem desprezado a palavra de Deus. É verdade. Tem muita gente que tem negligenciado o tempo de passar com o Senhor. Tem muita gente que tem negligenciado o tempo de leitura da Bíblia. E eu quero perguntar uma coisa agora e chamar um quadro. Como seria se as pessoas usassem a Bíblia como elas usam o celular? Meu Deus. E aí? Tainara, tem um monte de plano pra cobrar. Para de ler essa Bíblia. Ai, gente, rapidinho. Olha aqui, você errou aqui. Meu Deus do céu, bora fazer um negócio rapidão. Aqui, Tainara. Foca, por favor. Paz do Senhor, Larissa. Daí ele, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Você viu a leitura de hoje? Sim, claro que eu vi. Parece que encaixa, né? Número 36, Zé 28 fala tudo, né? É uma paulada que só da gente, né? Deixa eu ver. Aqui? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que forte, né? Olha aqui esse outro capítulo aqui. Onde você vai? Vou no banheiro. Quase que eu esqueci minha Bíblia. A Bíblia? É, amiga. Eu não vou no banheiro sem a Bíblia. Meu Deus do céu. Faz a gente ficar bem pensativo, né? Como será que seriam as nossas vidas se a gente tratasse a Bíblia como a gente trata isso aqui? O nosso celular. Porque a gente tá com ele o tempo todo, né? Sim. A gente tá no ônibus, a gente tá em casa, a gente tá no banheiro, e é mexendo, e é vendo vídeo, e é vendo Instagram, é respondendo no WhatsApp. Será que Deus tem sido realmente o centro das nossas vidas? Eu acho que muitas vezes não. Infelizmente. Isso é um soco no estômago. É verdade. Não é? É uma lapada, né? Exatamente. Se a gente está aqui falando que a Bíblia é a autoridade, se a gente está aqui reforçando a autoridade da Bíblia, porque ela foi um livro que Deus escreveu, então a gente tem que começar a dar prioridade para ela do que para outras coisas que são fúteis, né? E outra coisa, a Bíblia, ela diz tudo o que nós precisamos fazer. E muitas vezes isso aqui não diz. Entendeu? Então, às vezes, soluções de problemas que a gente poderia encontrar facilmente aqui, a gente não encontra a solução. Então, se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, se você é pré-adolescente ou quem estiver me assistindo, está triste, está angustiado, está com alguma situação que você não consegue resolver, se você está passando por problemas na escola, se você não consegue fazer aquilo que é certo, comece a ler a Bíblia, porque ela é um livro que vai transformar a sua vida. E pode falar, e eu quero que você me conte. Comece a ler a Bíblia todos os dias e conta pra gente se a sua vida não vai ser completamente transformada. Vamos fazer esse desafio então? Vamos fazer o seguinte, uma semana lendo a Bíblia todos os dias. Sem falhar. Sem falhar um dia. Quero ver se sua vida não vai melhorar, se não vai ser transformada. E outra coisa, aqui na nossa igreja, Marcas do Evangelho, nós temos uma Bíblia devocional, onde nós podemos ler ela todos os dias. Então você que é membro daqui, se esforce, coloque seu devocional em dia, ore, porque também, né, a Bíblia, ela sempre precisa andar acompanhada da oração. Faça isso por uma semana e vem contar pra gente aqui nos comentários se melhorou a sua vida ou não. Quero só ver. E agora nós vamos indo para o terceiro ponto da nossa lição, que diz assim: a Bíblia diz, Deus diz. Se a Bíblia diz e Deus diz, então o que a Bíblia diz é a verdade. E tem muitas pessoas por aí, nesse mundo, que estão dizendo que a verdade é relativa. Você pode fazer o que quiser. Essa é a minha verdade. Todos os caminhos levam a Deus.
Tudo é relativo. O que é certo pra você não é certo pra mim. Assinado Satanás, né? É isso aí. É o Satanás que fala uma coisa dessa. Isso aí. Gente, É verdade. só existe uma verdade. E essa verdade é a que está escrita na palavra de Deus. Qualquer pessoa que quiser dizer essas frases aí que vocês acabaram de ouvir, pode saber que é o diabo falando na boca delas. Jesus mesmo falou lá em João capítulo 17, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se a palavra de Deus é a verdade, não vai ter ninguém que vai falar que outra coisa é verdade. Isso aí. Ou seja, a verdade não é relativa. A verdade não é relativa, ela Isso é aí. absoluta. Então não importa o que tiver escrito na Bíblia, se é uma narrativa, se é uma história, se é uma revelação, uma profecia, se é uma canção, se são mandamentos, tudo é a palavra de Deus para nós. E tudo deve ser aplicado nas nossas vidas para que a gente dê bons frutos, para que a gente viva uma vida correta, uma vida sem cometer os pecados que o diabo fica ali, ó, atentando pra gente pecar, mas se a gente viver uma vida pautada na verdade de Deus, nós conseguiremos fugir das armadilhas de Satanás e viver uma vida correta, uma vida santa. Eita glória! Glória a Deus. E agora, pra gente finalizar mesmo, a gente quer falar dos crentes bereanos. Fala um pouquinho pra gente. Daqueles que a gente leu lá no versículo inicial do Espada Afiada, vocês lembram? Aqueles crentes eram crentes cheios do poder de Deus. Eles eram crentes que confiavam na autoridade da Bíblia e eles sempre examinavam as Escrituras. Então, Paulo dizia alguma coisa, eles iam, peraí, Paulo, vamos ver se é isso mesmo. Tá certo. Aí Paulo pregava mais outra coisa. Eles, peraí, Paulo, vamos ver. Tá certo. Eles aprenderam a examinar as Escrituras pra tudo. E Pedro, isso é ou não é um exemplo pra nós? Totalmente. Totalmente. Então você, quero te fazer um convite. Seja um crente bereano. Isso aí. Seja um crente bereano e então faça isso pra viver uma vida que agrade a Deus. E agora a gente quer saber se vocês realmente aprenderam o conteúdo da aula de hoje e nós vamos para o quiz! A paz, Senhor, para adolescentes. Hoje eu tô aqui para fazer o quiz da nossa aula. Primeira pergunta: por que a Bíblia é o livro dos livros? Ela é o livro dos livros porque ela foi escrita por Deus, ela tem a autoridade de Deus, ela é o livro mais lido, mais traduzido, é o livro mais vendido, é mais tudo. Segunda pergunta: qual é o significado da palavra Bíblia? E a resposta dessa pergunta é que a Bíblia é um conjunto de livros. Esse é o significado de Bíblia. 3. Qual é o nome da cidade dos crentes que examinavam as Escrituras? E o nome da cidade é Bereia. Por isso que a gente fala que eles eram os crentes bereanos. Era a cidade de Bereia. Isso aí. E aí, vocês colocaram aí no chat a resposta certa? Esse foi o quiz. Muito bom estar com vocês em mais uma aula, pessoal. E agora, para finalizar, nós vamos para as nossas ofertas. Está aparecendo aqui embaixo os meios para você ofertar.
PicPay, Pix, QR Code, conta bancária da igreja. Você pode trazer o dinheiro à noite também aqui na tesouraria da nossa igreja. Faça isso, seja um contribuinte dessa obra. Sim. Nós temos uma campanha aqui na nossa igreja que é chamada da Campanha dos 1000 Valentes. Você pode ser um valente nessa obra, porque nós queremos comprar o espaço que nós estamos. É um espaço grande, é um espaço que vai proporcionar muitas atividades, muito conforto para nós. Então nos ajude a comprar esse templo, seja um instrumento nas mãos de Deus e oferte com muita alegria. Isso aí. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, se envolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, se envolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, se envolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa, e dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida. Muito bem, vamos orar então para finalizar essa aula, Pedro? Vamos lá. Meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui. Obrigada porque mais uma vez o Senhor afirmou a sua autoridade na Bíblia, Pai. Nos ajude a viver uma vida correta, nos ajude a ler as Escrituras todos os dias e a vivermos uma vida que agrade ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Tchau! Tchau.